Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma sessão clínica conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, aproveitando para cumprimentar meu amigo Baruzzi. Hoje nós vamos ter a honra de receber como coordenador dessa sessão o Dr. Evandro Tinoco Mesquita, que é diretor clínico aqui do Hospital Procardíaco, conhecido de todos os senhores, e que solicitou a data fundamentalmente para poder homenagear um patrono da medicina brasileira e que a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter honra de aprender muito sobre Carlos Chagas, que Evandro vai nos trazer de informação. Eu queria aproveitar, antes de dar início à sessão, como sempre, fazer os nossos informes em relação à programação da semana ainda. Na sexta-feira, nós vamos ter, em conjunto com aquela sessão conjunta com o Texas Heart, uma apresentação do Dr. Emerson Perin. Dr. Emerson Perin, para os mais antigos, né, Eduardo? Foi um parceiro aqui da instituição no projeto que alavancou internacionalmente o hospital, que foi o projeto de célula-tronco, coordenado aqui no hospital pelo Hans Doman. E o Emerson Perin teve uma participação muito efetiva aqui conosco, e naquela ocasião a diretoria, coordenada pelo Francisco Eduardo, teve um comportamento absolutamente de uma visão que isso poderia alavancar a instituição do ponto de vista científico e acadêmico, e com isso então a gente conseguiu uma projeção dentro dessa discussão que na época era uma discussão bastante contemporânea, e nós estivemos à frente dessa linha de pesquisa durante muito tempo, e posteriormente, naturalmente, isso ganhou novos nortes e nós acabamos nos afastando um pouco dessa linha. Mas então, na sexta-feira, de 2 às 3 horas, o Dr. Emerson Perin falando para nós aqui sobre terapia celular. Bom, Evandro, eu queria pedir para você assumir aqui a coordenação da sessão e apresentar os demais participantes. Obrigado a todos. Bem, para mim é sempre uma satisfação muito grande quando a gente tem alunos que ultrapassam a gente, né? E obviamente nos ensina e nos motivam, né? Existem aqui alguns alunos brilhantes que eu tenho a honra de ter aqui. Tem o grupo do PebMed, o Bruno Lagoeiro foi meu aluno de graduação, foi médico aqui no Procardíaco. Pedro Genal, Eduardo, os três são realmente pessoas absolutamente brilhantes na área de educação e tecnologia, né? O Whitebook hoje, para todos os jovens que estão aqui, conhecem, né? E seguramente a gente espera em breve a gente poder cada vez mais ver o crescimento deles. Mas teve uma época que eles foram meus alunos de iniciação científica e tiveram um desafio de fazer um livro sobre Carlos Chagas para o estudante de medicina. E é um pouco do que a gente vai contar depois. Eu tenho a honra de ser colega da professora Áurea, não é? A professora Áurea é professora de cardiopediatria da UF, e seguramente uma pessoa, não é, extremamente diferenciada, não só como profissional, mas principalmente pelas múltiplas tarefas. Aceita desafio, e desafios ela transforma em desafios grandes, né? Eu vou contar um pouco para vocês sobre o que a gente, meu amigo Baruzzi, o que a gente tem aprendido sobre Carlos Chagas, né? Eu estava hoje conversando com o Antônio Cláudio, de manhã cedo, né, convidando ele para fazer uma lecture no dia do Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca, que vai ser no dia 9 de julho, que é o dia que nasceu Carlos Chagas. Carlos Chagas esse ano completa 140 anos, e nós no ano passado nós lançamos esse dia como Dia Nacional de Alerta, e ele é o patrono do Departamento de Ciência Cardíaca no Brasil. Hoje a gente tem a parceria que sempre tivemos com a professora Andréia, com a Socerge, e o Brasil inteiro vai
disseminando o conhecimento sobre ciência cardíaca. E por que eu estava chamando o Antônio Cláudio para dar essa aula? Porque Carlos Chagas foi o primeiro cientista translacional cardiovascular do Brasil, e um dos primeiros do mundo. Aí da bancada à beira do leito. E mais do que isso, fazer aquilo que a gente chama de pesquisa translacional T2, Fernando, que é ir da beira do leito para a população. Então o Carlos Chagas começou como aluno de medicina na Santa Casa, não é? Lugar que o Marcelo Montera, não é? Estudou. Depois ele foi terminar, quando acaba o curso de medicina, naquela época, no início, né? Na República Velha, né, meu amigo Marones, que estava discutindo essa semana no Instituto Brasilidades, a República Velha, o sujeito acabava a medicina, tinha que fazer uma tese para ser doutor. E ele foi aprender e estudar um pouco medicina básica, experimental, justamente em Manguinhos. A gente tem envolvido as pessoas para ter um ídolo. Né? A gente precisa de ter ídolos. Não é? E Carlos Chagas é absolutamente uma injustiça ele não ter um prêmio Nobel, mas isso é uma outra história. Mas esse indivíduo, ele, na realidade, ele nasce em Minas Gerais. Ele vem aqui como Chico, né? Chico veio de São Paulo, do interior de São Paulo, para o Rio de Janeiro, não é? Não aqui nessa época, né? Em 1897, mas Carlos Chagas chega no Rio de Janeiro numa época dura do Brasil, não é? Se morria de doença infecciosa. Ele teve uma honra de ter como professor Miguel Couto. Miguel Couto, e é muito interessante que nesse livro que nós vamos estar distribuindo alguns exemplares aqui, justamente o Miguel Couto ensinou ao Chagas, além da clínica, a capacidade de Luiz Antônio de observação. É interessante que depois que Carlos Chagas recebe um prêmio, tipo professor emérito, em Boston, ele fica alguns meses nos Estados Unidos, ele vem, tem uma recepção para ele, ele fala o seguinte: olha, eu devo muito à minha vida a ter aprendido na Santa Casa com o professor Miguel Couto a observar as coisas e ser um bom clínico. E Carlos Chagas, ele foi médico sanitarista, fundou aquele Hospital São Francisco, que fica ali na Presidente Vargas, e seguramente fundou a Escola de Enfermagem. A Ana Neri é fruto desse trabalho do Carlos Chagas. Esses são os dois ícones que moldaram Carlos Chagas. O professor Miguel Couto e o professor, seguramente, um dos ícones no Brasil. Se tivesse que ter um panteão para o Brasil, com certeza Oswaldo Cruz merece estar no panteão. Eu não vou falar muito sobre o Barbeiro, né, e principalmente o Tripanossoma, porque todo mundo já conhece essa história, mas apenas para dizer que no dia 22 de abril desse ano, a Organização Mundial de Saúde criou o Dia Mundial da Doença de Chagas. Uma doença que ainda mata no Brasil cerca de 5 mil pessoas. Depois vocês vão conhecer um pouco o que está acontecendo em Pernambuco, que tem mais do que 20 pessoas acometidas num surto agudo. Seguramente esse é o mapa da doença de Chagas. A doença de Chagas hoje no Brasil é uma doença que tem sido transmitida por via oral, principalmente através do caldo de cana e o açaí. Mas a coisa interessante é que a doença de Chagas também tem se descoberto que a doença de Chagas pode ser contraída por via sexual. Então, em muitos países, a forma sexual começa a ser observada. E epidemias que não têm uma explicação, hoje se busca uma nova visão sobre a doença de Chagas. Esse é o desafio novo do mundo, não é? A doença de Chagas, ela migra. Nos Estados Unidos tem 300 mil pessoas com doença de Chagas. No Brasil se acredita que tem 1.500.000 pessoas. Vocês observem que a Austrália, a Europa, existem milhares de pessoas com doença de Chagas. Com certeza vocês todos conhecem chagoma, sinal de Romanha, o acometimento cardíaco, o acometimento gastrointestinal, o acometimento misto, o acometimento do sistema nervoso,
na forma aguda, meningite, meningoencefalite, e com certeza muitas coisas têm transformado essa doença. Eu vou chamar esse indivíduo aqui como seu João, é um paciente que internou esse ano lá no Antônio Pedro. Ele nasceu em Mombaça, no Ceará, ele morou em São Paulo, e ele é um homem que está aposentado, né? E com certeza ele já foi um indivíduo que fez esse processo de migração dentro do Brasil. Ele tem o ensino fundamental, ele possui 3 filhos, é casado, trabalhou como porteiro e segurança. Essa tem sido a vida dele e hoje ele toca a vida dele com uma vida tranquila. Esse homem de 67 anos, ele subitamente teve um surto de falta de ar, internou no Antônio Pedro, e o que ele nos contou é que foi descoberto que ele tinha um coração grande em 2004. E na realidade, aquela era a primeira internação, que ele teve uma falta de ar súbita, chegou no hospital, foi internado e tinha um coração grande. E esse quadro de falta de ar, coração grande, não é? E um ritmo irregular com uma pressão venosa elevada foi o diagnóstico de doença de Chagas, com acometimento cardíaco. Revendo a história clínica dele, ele em 2004 ele teve uns sintomas abdominais e foi operado com megacolon. Então, na realidade, ele sai de lá de Mombaça, ainda jovem, tocou a vida dele, e aproximadamente 15 anos atrás, não é? Então, observem que esse indivíduo, que tem 67 anos, foi aos 52 anos que ele teve o sintoma primeiro abdominal. E aí ele foi internado naquela ocasião, foi operado do megacolon, e nunca mais teve atendimento. Até que, num determinado momento, há 5 anos atrás, ele começou a ter um pouco de cansaço, disseram que ele tinha um coração grande, deram para ele diurético, beta-bloqueador, trataram com insuficiência cardíaca e ele tocou a vida dele. Ele nunca teve nenhum problema, a não ser ter uma história de ser etilista eventual e fumante, não é? E ele aqui no Antônio Pedro, ele ficou durante 2 semanas internado, compensou. Ele teve a oportunidade de fazer, obviamente, um eletrocardiograma, que tinha BRD e M-bloqueio. Ele tinha umas derivações com QRS com a voltagem diminuída e um padrão de bloqueio do ramo direito e M-bloqueio, né? Fez um ecocardiograma. O ecocardiograma foi muito claro, mostrava uma fração de ejeção diminuída, mostrava que as câmaras cardíacas estavam crescidas e ele foi tratado como insuficiência cardíaca e teve alta por ambulatório. Foi um paciente que rapidamente compensou. O que é interessante é que a doença de Chagas teve uma revolução. E uma revolução principalmente ditada por brasileiros. Nós temos 2 grandes brasileiros que muito nos orgulha. O Dr. Anis Rassi e a família Rassi, no centro no Brasil Central, em Goiás. E temos aqui o professor Sérgio Xavier. Quando nós tratamos esse doente, nós levamos esse caso para discussão e fizemos o tratamento padrão da insuficiência cardíaca. Só que nós não fizemos aquilo que é recomendado com a doença de Chagas. Porque a gente acha que a doença de Chagas é uma doença igual às outras. E que a gente simplesmente dá diurético, aldactone, beta-bloqueador e está tudo resolvido com o paciente. Ele compensou e mandamos ele embora. Na realidade, a insuficiência cardíaca no paciente com doença de Chagas, ela responde muitas das vezes bem ao remédio, mas esses pacientes com insuficiência cardíaca e doença de Chagas, eles não morrem de insuficiência cardíaca. O indivíduo chagásico, que tem um coração crescido, ele morre de morte súbita. Então, a primeira coisa importante é que nós não estratificamos adequadamente em relação ao risco de morte súbita.
E a segunda coisa que nós não fizemos, que é uma coisa que acomete 30% dos pacientes, é a prevenção de AVC. Quando não tem fibrilação atrial, a gente, como cardiologista clínico, o que a gente faz? A gente não pensa em fazer anticoagulante. Principalmente se o paciente não tem o quê? Não tem fibrilação atrial e não tem um eco com trombo. Então esses dois colegas, né, e seguramente essa é a revolução dos pacientes com doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem uma forma que o indivíduo estágio A, aqueles que só têm a sorologia positiva e não tem nenhum eco, nenhum eletro alterados. E não tem nada no tubo digestório. Então esse indivíduo é só um indivíduo que tem uma sorologia positiva. Esses pacientes hoje, a gente quando encontra, a gente tem que tratar esses indivíduos. Então essa é a primeira coisa, o tratamento para esse grupo de pessoas é altamente recomendado, não, é obrigatório. Então essa é uma doença que a gente tem que notificar a vigilância sanitária, e essa é uma doença que a gente se encontra o indivíduo que seja por um teste no banco de sangue, ou que chegou até nós, alguém da família, e a gente faz uma investigação, um rastreamento familiar, e é positivo, a gente trata. A segunda coisa é que tem um indivíduo que tem o ecocardiograma, que tem sinais ou eletro de uma cardiopatia, mas a função cardíaca é normal. É o estágio e assintomático. É o estágio B1 da doença de Chagas. Esse indivíduo também está recomendado o quê? Tratar com um agente antiparasitário. O estágio B2 é o indivíduo que já tem disfunção cardíaca. Então esse indivíduo, ele mesmo assintomático, esse indivíduo se recomenda, se tem menos de 50 anos de idade, que se trate. Os indivíduos com insuficiência cardíaca sintomática, o C, é aqueles indivíduos que efetivamente a gente trata com medicamentos, padrão de insuficiência cardíaca, e o D, aqueles que vivem internando. O Brasil foi um dos países pioneiros a fazer transplantes para esses doentes. E são pessoas jovens com Chagas. Então, o doutor Edmar Bock e o professor Giovanni Bellotti mostraram que esses pacientes, uma vez tratados, a gente tinha muito medo que esses pacientes reativassem os Chagas. E hoje, se eles apresentam reativação, você trata. Então, o transplante no Brasil, a terceira causa são em pessoas jovens com doença de Chagas na forma refratária. Então aqui está o que é que acontece com a doença de Chagas. Tem um aneurisma, o aneurisma só está presente em 15% dos pacientes com Chagas. É uma mentira a gente ficar procurando aneurisma. A maioria dos doentes com cardiopatia chagásica vão ter uma disfunção ventricular esquerda. O aneurisma acontece em 10 a 15% dos pacientes. Mas o indivíduo com disfunção ventricular é que nós vamos fazer uma avaliação. Então esse é o score do Anir-Hasse. Ele está presente em todas as diretrizes. E com certeza, esse paciente nosso, né, lá da UF, tinha classe funcional 4 quando chegou, tinha 5 pontos, tinha uma cardiomegalia, que é ter um índice cardiotorácico, 5 pontos, tinha uma coisa importante, o eletrocardiograma baixa voltagem, então tinha também 2 pontos, tinha alterações contráteis, mais 3 pontos no eco, e era sexo masculino. Esse indivíduo é chamado alto risco, ele tem mais do que 12 pontos. Esse grupo de indivíduos, o que se recomenda para ele? A recomendação é que se faça amiodarona. E se esse indivíduo tiver algum quadro de morte súbita, a gente coloca, ou pensa em colocar um desfibrilador. Existem alguns indivíduos que fazem e colocam o desfibrilador cardíaco nesses indivíduos de muito alto risco, principalmente quando você faz o Holter. Esse doente nem precisava fazer Holter, porque era um indivíduo de alto risco. E há aqueles indivíduos, esse paciente foi para fazer Holter, se tiver uma taquicardia ventricular sustentada, a gente faz mais amiodarona, otimiza o tratamento clínico, repete o Holter, e obviamente em casos especiais, eu já tive a oportunidade aqui com o Eduardo Saad, de tratar e fazer uma ablação epicárdica. Sabe o que aconteceu? Essa senhora,
depois de tratado com a coagulação epicárdica, a disfunção cardíaca dela melhorou. Ela tinha uma taquicardiomiopatía, tamanha era a taquicardia ventricular que ela ficava entrando e saindo. É uma senhora que eu já acompanho há uns 10 anos. Então a primeira coisa que nós erramos é achar que todo paciente com insuficiência cardíaca, o tratamento é um só, e a gente só olha para um ponto. E, obviamente, não usa as ferramentas de estratificação. A estratificação é muito importante. A outra coisa importante, isso aqui, é construído pelo professor Sérgio Salles Xavier, que seguramente é um ícone. Eu, Roberto, Marcelo, nós somos contemporâneos do Sérgio. O Sérgio construiu uma coorte lá na Fundação Oswaldo Cruz, no Hospital Evandro Chagas, e ele demonstrou, e isso hoje está em todas as diretrizes, que os indivíduos têm que ser estratificados, não quem tem fibrilação atrial, isso é mole, mas ele criou um modelo para avaliação do score de risco. Então, quando a gente faz uma avaliação, e esses indivíduos têm um eletro como aquele, com alterações do STT, baixa voltagem, disfunção no eco, a presença do sexo masculino em indivíduos com mais de 50 anos, esse indivíduo é alto risco, tem mais do que 3 pontos, esse indivíduo é igual ao quê? Tomar warfarin. Então essas duas coisas nós não fizemos. Por quê? Porque a gente entrava no automático essa visão. O que é interessante, só para finalizar, isso aqui é muito interessante, porque assim como no UpToDate, não é? Que é uma ferramenta que nós introduzimos aqui, ainda na gestão do Francisco Eduardo, o hospital adquiriu uma ferramenta que hoje é o livro eletrônico mais visto no mundo inteiro. Ainda perde, seguramente em alguns lugares perde o White Book. Não é isso, Pedro, Eduardo e Bruno? Mas, com certeza, quando vocês olham o capítulo de Chagas, quem escreve lá? Professor Mari Neto. E o professor Mari Neto fez esse estudo e publicou no New England Journal of Medicine. Se tratar os pacientes com insuficiência cardíaca classe 3 e 4, aqueles indivíduos já sintomáticos, coração dilatado, se tinha algum sentido. O que ele mostrou usando benzonidazol? É que o benzonidazol é ótimo para limpar e sumir o tripanossoma, mas não mudou os desfechos duros, que é mortal. E o André ia olhar para mim já, é isso mesmo, Evandro, não melhorou os desfechos duros. Aqui a gente tem que, quando a gente encontra o André, a gente tem que olhar e falar assim, qual é a evidência científica disso? É que, infelizmente, para quem já tem a cardiopatia instalada, infelizmente, não temos como fazer um tratamento específico. Essa é a última diretriz. As diretrizes em medicina estão acabando de deixar de ser as diretrizes do passado, do século passado, que a gente juntava a porção de pessoas e criava algumas recomendações. Hoje as diretrizes, elas têm perguntas do tipo PICO e tem uma estratégia como grade para validar recomendações. Então essa diretriz feita pela OPAS, feita pela Organização Mundial de Saúde, ela recomenda justamente esses pontos que eu falei para vocês. É interessante, ela está disponível e ela juntou todas as pessoas que entendem de Chagas. E existe um problema grave com Chagas no mundo hoje, que é a passagem mãe-filho. Então, em algumas regiões da Argentina, por exemplo, você tem quase 50% da população em áreas pobres da Argentina contaminadas. E isso pode chegar a 10% de transmissão placentária. E nós não temos uma vacina. O mundo inteiro está hoje buscando uma vacina para justamente imunizar as mulheres, para que a gente não tenha essa forma. Já que combater que o açaí e cana-de-açúcar, o Brasil já fez um belo trabalho, o Brasil é o maior exportador de açaí. Eu tenho aqui a honra de ter um dos alunos, um estudioso em açaí, né, que é uma grande fonte de antioxidante, e o Leives veio da Bahia para estudar na UF, para estudar o impacto do açaí na insuficiência cardíaca e na função mitocondrial, não é isso? Bem, só para terminar, nós vamos ter um dia especial, né?
que é o Dia Nacional de Alerta. Esse ano, 110 anos da descoberta do doença de Chagas. Esse ano o Brasil inteiro vai estar olhando para isso. Carlos Chagas, que é o pai da cardiologia do Brasil, ele trouxe o eletro, descreveu a doença que mais matava, né, como cardiopatia naquela época. Tem uma história incrível, porque ele é professor da UFRJ, ele foi professor na UFRJ, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Selmo Celeno Porto. Esse todo mundo conhece, quem é o professor Selmo. E conversando com o Selmo, eu falei, professor, o senhor fez uma apresentação brilhante no Congresso Brasileiro de Cardiologia, o senhor poderia vir ao Rio de Janeiro para dar essa palestra? Ele falou, não vou porque eu vou estar fora. Mas eu queria te dar um detalhe, Evandro. O meu pai, o pai do Selmo, foi médico e foi aluno do Carlos Chagas. E ele falou, olha, Evandro, o Carlos Chagas era brilhante. Ele era um clínico brilhante, um professor brilhante e um investigador brilhante. Nós, no dia 4, nós vamos estar lançando esse Dia Nacional de Alerta na Academia Nacional de Medicina. Academia Nacional de Medicina, junto com a SBC, vão estar fazendo um simpósio sobre Carlos Chagas. Mas isso para a gente é uma honra. E nós vamos ter o relançamento do livro do Bruno e do Pedro lá, naquele horário do chá, na academia. E por que isso? Porque é importante, não é? É importante isso. Revendo os livros, né, a gente descobriu que o Carlos Chagas morou em Niterói, passeou em Niterói, trabalhou em Niterói. Vocês vão ter a oportunidade daqui a pouco de saber um pouco dessa história. E por último, é isso aqui. Era uma vez um jovem recém-formado. Ele conseguiu, Chico, um emprego com Oswaldo Cruz. Ele, olha, queria um emprego. Oswaldo Cruz conseguiu um emprego para ele. Ele falou, olha, você vem trabalhar comigo em Manguinhos. Ele falou, não quero. Eu estou pensando em arrumar minha vida. Eu quero abrir um consultório no centro do Rio e quero ter um emprego. E aí o Oswaldo Cruz falou assim, tem um hospital em Niterói, esse hospital. Esse é um dos hospitais mais antigos do Brasil, perdão. Um hospital que existe ainda. Um hospital absolutamente incrível. Porque ele existe, não mais é um hospital, mas toda a estrutura está lá. Vocês vão encontrar nesse hospital uma coisa incrível, que é senzala dentro do hospital. E os negros, né, quando isso aqui foi lançado, não tinha ainda o quê? A libertação dos escravos. E os escravos que vinham nos navios e tinham uma doença infecciosa ia para lá. Era um hospital inglês, ao modelo do hospital inglês. Mas essa história a Áurea vai contar. E aqui o livro deles. E o livro deles foi tão interessante que, quando eu estava conversando com os colegas da Academia Nacional de Medicina, para dar um título para essa atividade, que a atividade é da academia, o que nós vamos fazer lá é simplesmente lançar algumas ideias, porque são os professores da Fundação Oswaldo Cruz que têm a história do Chagas. Existem pesquisadores que só se dedicam a isso. E nós encontramos uma brecha. Qual é a brecha? A passagem de Carlos Chagas em Niterói, que não está descrita, não é? E que a Áurea começou a descrever isso. Vocês vão ver que é uma coisa interessante. Mas antes de a gente passar a Áurea, eu vou chamar aqui o Pedro Gemal e o Bruno para que eles pudessem falar o que eles fizeram na época, o que eles, na realidade, aprenderam com isso e o que isso norteou essa caminhada deles como médico, educadores, né? E, obviamente, empreendedores na nova medicina. Uma medicina que agora usa a educação como uma ferramenta para ajudar a tomada de decisão, para educar profissionais. E eles saíram do mundo analógico, que escreveu um livro sobre Carlos Chagas, destinado ao jovem, para justamente poder estar buscando outros sonhos. Queria chamar o Pedro e o meu amigo Bruno. Pode falar. Boa tarde, sou o Bruno Lagoeiro, tô aqui com meu sócio, amigo, colega médico também, Pedro Gemal. A gente, primeiro de tudo, quer agradecer ao professor Evandro pela generosidade de sempre chamar a gente para participar de múltiplos eventos, seja aqui no Procardíaco ou na própria UF, e isso mostra com certeza que os laços construídos na graduação, durante ele foi nosso mestre pelos 6 anos de formação, principalmente durante a iniciação científica que a gente fez do segundo período até o último, eu e o Pedro junto com ele, gerou vários frutos e impactou diretamente no que a gente é hoje como médico, como empreendedor.
A gente se formou na UF, fez residência de clínica médica depois e a gente hoje atua no mercado de tecnologia. A gente tem um aplicativo, um software para tomada de decisão e tem outros produtos também na área de saúde. E durante a faculdade de medicina, algo que a gente começou a explorar muito durante a iniciação científica foi provocado pelo professor Evandro e por outros professores da UF, era a questão do pensamento crítico e analítico acima de tudo. O professor sempre questionava muita gente em relação à forma como a gente lia um determinado artigo, como a gente via um determinado caso, começou a introduzir a gente no mundo da pesquisa, que era algo que tinha muito interessante para mim quanto para o Pedro. E no ano de 2011, dentre os vários desafios que ele já tinha feito com a gente desde o início da faculdade até aquele momento, ele chegou um dia para a gente e falou de um edital da editora da UF, em parceria, se eu não me engano, acho que com a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, para a gente produzir um livro sobre a história do Carlos Chagas. Naquele momento a gente obviamente ficou um pouco impactado, foi complicado para a gente, que a gente pensou, mas como é que por onde a gente vai começar a fazer isso, mestre? E ele ajudou a gente a nortear esse caminho, e no fim ele quis demonstrar, ele já conhecia a história do Carlos Chagas, e quis mostrar para a gente que, assim como ele, a gente também estava num ciclo de vida de descoberta sobre o que a gente poderia fazer para impactar a medicina de uma maneira geral. E foi muito relevante naquela época, no ano de 2011, porque a gente estava naquele momento bem no meio da faculdade de medicina e a gente também estava começando a dar os primeiros passos do que seria depois a empresa que a gente tem hoje. E o professor fez questão de ser muito gentil, de apontar um pouco dessa direção através dessa descoberta da produção do livro. Quando a gente começou a ler um pouco mais sobre a história do Carlos Chagas, e aí daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o Pedro para ele falar também um pouquinho da visão dele, a gente começou a entender que o Carlos Chagas ele tinha sido mais do que um médico que descobriu uma doença, um fascinado e um curioso pelo ciclo das doenças, como se comportavam nos seres humanos em geral e no ecossistema como um todo. Uma das grandes coisas que chamou a atenção a gente, quando a gente começou a aprofundar a nossa pesquisa para poder produzir o livro, foi entender que ele tinha sido o primeiro médico que tinha conseguido descrever como um todo o ciclo de uma doença, passando pelo hospedeiro até chegar, enfim, do hospedeiro definitivo no hospedeiro intermediário, acompanhando justamente isso que o mestre falou, de estar junto à bancada, mas estar junto do paciente também. Para quem não sabe, o Carlos Chagas ele começou a seguir o Oswaldo Cruz, e o Oswaldo Cruz fez uma provocação para ele estudar e atender pacientes com malária. E durante essa fase, em Minas Gerais, foi o momento que ele começou a evidenciar outros tipos de casos de uma doença que até então não estava descrita, que viria depois a ser a doença de Chagas em si, e ele pôde entender esse ciclo como um todo. Eu acho que uma das maiores lições que a gente pôde entender foi que a persistência dele e a forma observacional de como ele trazia, no fim das contas, o que ele tinha ali na relação médico-paciente, ele conseguiu não só captar pela análise, pelo estudo de bancada, pelo entendimento da doença do tripanossoma, mas ele conseguiu também captar na essência das pessoas daquela região em Minas Gerais um pouco daquela doença que até então era totalmente subdiagnosticada e atacava uma classe mais pobre que não tinha muitas vezes acesso a médicos em si. O que é uma realidade muito frequente, acho que no Brasil em geral, em vários outros países do mundo que são um pouco mais pobres. Acho que vale a pena se falar um pouquinho também da produção, como é que foi em si. Boa tarde. Acho que, para mim, como aluno do professor Evandro, o maior aprendizado que eu tive nesse trabalho foi realmente de enxergar o quanto que fez diferença para o Carlos Chagas ele aplicar o método científico em tudo que ele fazia. E acho que isso foi o que eu mais levei para a minha própria graduação, enquanto continuei na iniciação científica, e isso é um desafio para o aluno de medicina, o quanto que ele se mantém preso nas disciplinas e que ele precisa passar de semestre e tudo mais, e o quanto que ele dedica de tempo a realmente a pesquisa científica, e até depois que eu me formei também, de me manter próximo da investigação científica mesmo enquanto fazendo residência, que na minha visão é uma coisa que a minoria das pessoas consegue separar. Então acho que usar a metodologia científica até no dia a dia, enquanto eu lidava com os pacientes, e eu tentava seguir umas regras, né, no sentido de, desde a investigação até organizar as informações e ter isso catalogado, foi uma coisa que eu vi o Carlos Chagas fazendo, eu tentei aplicar para a minha vida, e eu entendo que me ajudou não só na graduação, mas depois durante a residência e no período em que eu ainda continuei atuando na prática médica. Então acho que isso foi um aprendizado que realmente veio
de eu ter que estudar a vida do Carlos Chagas e aproveitar para me apropriar disso e aplicar na minha vida, e com certeza fez muita diferença para mim. Quando eu tenho oportunidade de conversar com algum aluno de medicina, eu sempre conto essa história porque eu acho que foi muito impactante para mim e eu vejo que fez toda a diferença na minha carreira como médico ter participado da iniciação científica, não só enquanto na graduação, mas também enquanto residente e depois. Muitas coisas que eu não imaginava acabaram sendo consequências desse trabalho, então a gente acabou conseguindo um estágio via Socerj, no Texas Heart, a gente pôde vivenciar, e aí você vai para um outro país, um outro ambiente hospitalar, isso abre a sua visão para muitas coisas, e tudo começou com a iniciação científica. Então eu realmente reforço muito que fez muita diferença para a minha carreira ter participado disso. Obrigado. A gente trouxe alguns livros, a gente não tem mais tantos exemplares hoje com a gente, mas tem a versão digital também, a gente pode depois compartilhar, falar com o professor Evandro para compartilhar. E a gente está com alguns exemplares para disponibilizar. O professor vai direcionar aí com vocês também. Ok, obrigado a vocês. Professora Áurea, nossa convidada. André, você quer gostaria de... Faz favor. Vamos lá. Boa tarde a todos. É uma honra ver uma plateia assim tão comprometida e uma plateia única, né? Estar aqui no Procardíaco a convite do Dr. Evandro é uma honra que eu não consigo exprimir para vocês com palavras o que é estar aqui nesse momento. Principalmente do que eu vou falar diante de pessoas como o Dr. Marcelo Montera, pessoas que dominam parte do assunto que eu aqui vou expor. Então eu vou começar contando para vocês, esse gênio estimulou muito a nossa vida nesses 2 últimos anos e nós viemos trabalhando inclusive para que o Dia do Alerta possa se estender em todas as cidades brasileiras e que isso possa realmente impactar no diagnóstico e no acompanhamento e tratamento da insuficiência cardíaca, e não poderíamos ter escolhido outro modelo que senão o Carlos Chagas. Um editorial de 2016, se não me engano, da SBC, do Arquivos Brasileiro, ele coloca que o Chagas ele foi o pano de fundo para que nós entendêssemos todo o modelo de insuficiência cardíaca a partir do modelo da insuficiência cardíaca na doença de Chagas. Então, a importância do Chagas para que nós compreendamos o que se passa com esses pacientes e possamos usar, como o Gemal falou, um modelo onde o pensamento crítico, o pensamento analítico possa estar junto ao paciente, na beira do leito e na população, é o que nós queremos hoje na medicina translacional. Mas nem tudo foi flores para esse rapaz, né, que migrou lá de La Sance. Na verdade, a mãe dele queria que ele fosse engenheiro. Ela não queria esse rapaz médico, mas ele insistiu, fugiu primeiro para São Paulo e com a ajuda do tio veio parar no Rio de Janeiro, onde ele ingressou na Faculdade de Medicina. Se formando ao final de 1903, 1904, ele tinha as portas abertas para o mundo, porque ele estava ao redor dos maiores que nós conhecemos. Dr. Miguel Couto, Dr. Oswaldo Cruz, mas ele escolheu ser um médico do governo. Como muitos de nós já fizemos aqui, em algum momento da vida, optamos por ser servidor público. Carlos Chagas foi um servidor público. E essa litografia diz muito para a gente. Essa litografia ela data de 1856, aproximadamente, é um pintor holandês, e ele retratou o que, de fato, na época, distinguia a nossa cidade, Niterói, da cidade do Rio de Janeiro. Nós éramos a capital da província nessa época, e parte de todo o pensamento sanitário e de toda a logística da junta sanitária que existia na época partia de Niterói. E esse era o hospital que era responsável por não permitir que pacientes contaminados chegassem aos portos do Rio de Janeiro nos navios, adentrassem ao nosso território sem qualquer tipo de tratamento. Então, essa litografia retrata ali na frente um pequeno vapor, que era o hospital flutuante.
Ele era o lazareto flutuante e ele era responsável por chegar aos navios e fazer todo esse trabalho de triagem e desinfecção local para que nós tivéssemos pessoas ígidas adentrando ao nosso território. Bom, e qual foi a trajetória desse hospital, né? Por que eu vou chegar até Carlos Chagas nesse hospital? Esse hospital, inicialmente, ele era o lazareto da Jurujuba. Nossa história no Brasil, em termos de epidemias, nós começamos o atendimento aos pacientes infectados através de lazaretos. Estruturas menores, como casas, que acolhiam esses pacientes e tentavam o tratamento na medida do possível para 1850. Esse lazareto da Jurujuba, ele foi criado pelo Dr. Francisco de Paula Cândido, que era o responsável pela junta higiênica na época, e ele pediu ao imperador que adquirisse essa fazenda que ali nós vemos, que nada mais é do que aquela ilustração anterior, a litografia anterior. Essa fazenda foi adquirida, por isso nós, quando visitamos o local, ficamos surpresos que ainda vimos senzalas e toda a estrutura de uma fazenda antiga. Essa fazenda foi arrendada e ali foi criado, em 20 de janeiro de 1851, o Lazareto Jurujuba, que inicialmente recebia os pacientes de cólera, febre amarela e malária. Esse lazareto funcionou por cerca de 2-3 anos e, em 1853, um decreto foi proposto que ele fosse ampliado, mais 2 pavilhões fossem construídos e ele fosse transformado no Hospital Marítimo de Santa Isabel. Hoje nós conhecemos esse complexo na cidade como Casa da Princesa. O Hospital Marítimo de Santa Isabel funcionou até 1861, quando então, extinguida boa parte das nossas epidemias, né, ele foi fechado, se tornou obsoleto. Nós já tínhamos a Santa Casa e vários outros lazaretos, inclusive o lazareto da Ilha Grande, que era de maior porte, com maior número de leitos. Então ele se tornou obsoleto e foi fechado. Em 1867, meada da Guerra do Paraguai, né, que foi iniciada em torno de 64, com muitos soldados contaminados no Paraguai, principalmente pela malária, o lazareto foi reaberto, na verdade o Hospital Marítimo foi reaberto, e anos depois, em 98, ele recebeu o nome, após a morte do Dr. Francisco Paula Cândido, de Hospital Paula Cândido, e funcionou ainda por muitos anos, recebendo pacientes de vários tipos de epidemia diferente, inclusive tuberculose, a gripe espanhola. Então, esse hospital passou por várias epidemias diferentes do nosso país, né? Na história moderna, esse lazareto foi transformado num preventório. Na década de 20, que a tuberculose atingiu níveis elevadíssimos no nosso país, muitas famílias ficavam sem ter onde alocar os seus filhos menores durante as suas longas internações para tratamento da tuberculose, né? Se nós lembrarmos, muitos desses pacientes com tuberculose eram isolados em lazaretos em locais muito distantes, como o interior de São Paulo, né? Campos do Jordão, Petrópolis, Friburgo. Então, essas famílias ficavam com seus filhos que precisavam de um novo local para serem alocados. E quem os recebia era o Preventório Paula Cândido. Então, aquela estrutura hospitalar, ela foi aproveitada para receber inicialmente somente as moças, que eram, muito obrigada, que eram fruto dessas famílias que eram isoladas, né? Tem vários registros, esses registros são da Fundação Getúlio Vargas, que tem catalogado praticamente boa parte da história moderna desse hospital. E, enfim, nós chegamos nesse momento já construído e em 1940 reformado, a formação da Escola de Enfermagem, que hoje constitui
a Escola de Enfermagem da Faculdade de Medicina da Faculdade de Enfermagem da Universidade Fluminense. A Aurora Afonso Costa foi a primeira diretora, ajudou na fundação dessa faculdade de enfermagem e persistiu lá por aproximadamente 22 anos. Né? Na década de 60, com a ditadura no país, esse preventório mudou a sua característica, as epidemias estavam controladas, a tuberculose já estava controlada, já tínhamos medicamentos suficientes para tratamento. E esse preventório se tornou, então, um educandário que fazia parte do grupo Funabem. Todo mundo lembra desses nomes, né? Flubem, Funabem. Então, ele se transformou no que hoje nós conhecemos como reformatório, que eram os chamados educandários para meninos. Atualmente, desde 2012, esse prédio ele foi transformado na escola matemática. Nós vemos aqui no canto inferior direito uma maquete de todo o complexo, e lá em cima à esquerda a fachada atual, algumas imagens do interior da nossa visita, e tivemos a honra de conhecer e estreitar laços com a diretoria local no evento de alerta do ano passado, de 2018. Bom, mas por que eu contei essa história toda, né? Onde é que entra o Carlos Chagas nessa história toda? O nosso amigo chamado Duas Velas porque vivíamos a fase sem eletricidade. O nosso rapaz gastava 2 velas para manter os seus estudos em dia. Então, os amigos assim o apelidaram. Enfim, se formou médico, né? Com aquela tese bonita que todos nós conhecemos sobre os estudos hematológicos em paludismo. Mas o sonho dele era isso, era estar ao lado do paciente, ouvir suas histórias, compartilhar momentos com o paciente. Então, a despeito dele ter sido brilhante na sua tese, uma tese que foi aplaudida em vários lugares do mundo mais tarde, e muito elogiada pelo próprio Oswaldo Cruz, que foi o seu mentor, ele decidiu, então, que ao se formar ele iria trabalhar como clínico. E Oswaldo Cruz, mais uma vez, lhe estendeu a mão e lhe colocou como médico da Junta de Saúde, que era como era chamada a nossa saúde pública nessa época. Nós já estamos na República Velha, idos de 1904, 1903, e ele, então, por decreto do ministro de Estado da Justiça e dos Negócios Interiores, ele recebe o seu documento, então, constituindo o médico de um serviço público. Durante o seu período, que não foi, infelizmente, muito longo, no hospital que agora, então, já se chamava Hospital Paula Cândido, nós tivemos a honra, inclusive, de ter o Carlos Chagas como diretor interino. Numa das oportunidades em que um dos diretores se ausentava, o Carlos Chagas aceitou com bom grado, várias vezes assumiu o posto de diretor e foi nomeado vice-diretor já nos seus últimos meses de trabalho. É muito interessante que na vida social da cidade nós também conseguimos resgatar a presença de Carlos Chagas em vários eventos sociais, como o casamento dos filhos de Belisário Augusto, entre outras pessoas de grande imponência na cidade. Mas, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E aí, ele que tinha sido admitido em março de 1904 no serviço do Hospital Paula Cândido, ele, em abril de 1915, resolve aceitar a nova proposta do então diretor do Instituto de Pesquisa e de Infectologia, Oswaldo Cruz. E ele é enviado, então, em 1905, para a questão toda relacionada à febre amarela e à malária, principalmente em áreas daqui do Rio de Janeiro e depois no Porto de Santos. Após a sua ida para o Porto de Santos, não saía dos sonhos do Chagas
Aquela história daqueles pacientes que tinham uma clínica que ninguém sabia reconhecer e que moravam em cidades de interior de Minas, que para ele tinha uma similaridade muito grande com a sua origem. Então ele resolveu, em 1908, partir com o aval de Oswaldo Cruz para a investigação do que acontecia principalmente ao longo da construção da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro ela foi um grande vetor naquele momento para que a doença de Chagas se disseminasse entre os trabalhadores rapidamente. Ao longo de toda a construção da Estrada de Ferro, nós encontrávamos também a disseminação da doença de Chagas. E ele foi um apaixonado, então, até compreender completamente como era o ciclo dessa doença, e começou pelo coração. Foi o que fisgou ele, foi entender que aqueles pacientes que evoluíam, de certa forma, de maneira muito pior, tinham o seu comprometimento principal no coração. Então, como eu falei, toda a nossa construção de raciocínio, de pensamento científico a respeito da insuficiência cardíaca passa pelo Dr. Carlos Chagas, passa pelo seu entendimento de como funcionava aquela miocardite, aquela inflamação e consequente miocardiopatia que se instalava nesses pacientes. Bom, e com uma alegria muito grande, recebi uma brecha do professor Evandro, do Dr. Evandro, para apresentar para vocês um pouquinho do trabalho que vamos desenvolver com o apoio do DEIC, do GEMIC, que é o Registro Regional de Miocardiopatias e Miocardites em Crianças e Adolescentes. É um trabalho que já estamos desenvolvendo na universidade desde novembro. É um trabalho que mostra para a gente uma necessidade muito grande de mapearmos a nossa população e disseminar os conhecimentos a respeito de miocardite e miocardiopatia. Temos certeza absoluta que essas doenças são subdiagnosticadas. Temos certeza absoluta que, principalmente, as miocardites não são reconhecidas em tempo e muitas têm uma evolução trágica. Tem uma evolução onde a primeira internação do paciente já é num estágio avançado da insuficiência cardíaca ou até mesmo num evento de morte súbita. Faremos um registro de curto prazo inicialmente, serão 12 meses de recrutamento, pacientes abaixo de 19 anos, na verdade, pacientes em qualquer idade que tenham apresentado o seu início de doença a partir abaixo dos 19 anos. Todo mundo sabe que as miocardiopatias elas compreendem um grupo muito heterogêneo, né? Hoje nós trabalhamos, na verdade, com a apresentação dos fenótipos e tentamos entender o que temos em termos genéticos e não genéticos. Caracterizamos esses doentes através da classificação MOS para que possamos definir para eles as melhores formas de investigação e terapêutica. Então, o nosso estudo vai se realizar na nossa região, a região metropolitana 2, mas somos ambiciosos. O Evandro sempre diz que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande, então vamos sonhar grande e pensar em estender esse trabalho a nível nacional. Já fazemos alguns contatos com outros centros que investigam miocardite e miocardiopatia. O Dr. Schubert, na Alemanha, me auxilia muito indiretamente com a investigação da doença, me mandando como andam os trabalhos na Alemanha. Então, quem sabe um dia ganharemos o mundo com o nosso trabalho. O objetivo, então, é conhecer a prevalência desses fenótipos clínicos, correlacionar e descobrir os desfechos principais que temos e como esses pacientes vêm sendo conduzidos clinicamente, se isso é satisfatório ou não. Então, faremos análise estatística desses dados, como é apropriado em qualquer pesquisa científica, e nos colocamos à disposição para aqueles que encontrem pacientes que se encaixem no nosso perfil, possam fazer o contato e nos encaminhar
para que criamos o nosso registro dentro de um excelente padrão de qualidade, com maior número e uma interface com a população que possa realmente nos fazer trazer algo de bom em troca para esses pacientes. Bom, muito obrigada a todos. Era mais ou menos o que eu tinha para dizer para vocês. Vamos agora deixar em aberto, até porque... Marones. É muito importante que, não só na doença de Chagas, mas em todos os setores, nós estudemos a história da medicina do Brasil. Como a gente comentou segunda-feira no Instituto, o médico precisa se abrir mais como essa equipe, e só conhecendo a história, né, como dizia Napoleão, que nós vamos poder continuá-la. Então, reiterar meus parabéns aí, e também a importância de tema, né? 1,5 milhão vai dar 0,7% a 0,8% da população brasileira. Isso aí traduzido do ponto de vista de dados econômicos, leitos hospitalares, perda de trabalho, absenteísmo, é uma coisa brutal. Parabéns. Acho que foi muito apropriado, né? Isso que você chamou a atenção, a importância de a gente resgatar a história. A história. No Brasil, a gente tem ídolo, que é jogador de futebol, cantor, artista, mas a gente não tem ídolo médico, né? Parece que os ídolos médicos morreram, né? E não, os líderes não morrem, né? Eles transmutam. Quando a gente olha a doença de Chagas no PubMed, são mil papers aproximadamente por ano. A ciência está viva. Aquilo que o Dr. Chagas chamou a atenção, que é um tripanossoma, uma doença, é uma mentira. Já existe pelo menos 7 tipos de tripanossoma diferentes, que dão respostas diferentes. Ou seja, mentira para a época. Para vocês observarem o quanto a doença de Chagas é contemporânea. Luiz, depois Roberto Sporcati e depois Fernando. Bom, boa tarde a todos, colegas do Hospital Procardíaco, do Hospital Samaritano Paulista, ao nosso querido Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi, seus residentes, equipe multiprofissional. Nesse momento, Laura e Ana Carla estão lá, usufruindo desse período do nosso intercâmbio. Eu preciso fazer minhas as palavras do Marones, do professor Evandro Tinoco, da professora Áurea Gripa, dos nossos jovens, digamos, médicos empreendedores, devem ter alguma reunião muito importante dentro do dinamismo da juventude. O tempo para eles é muito curto, eles precisam se desdobrar. Ontem, conversando com André Volchan, nosso coordenador científico, nós comentávamos sobre universidades inglesas, algumas com 400 anos de história, e com uma tradição, muito mais do que secular, uma tradição viva, onde aspectos tradicionais fazem com que a história não somente é conhecida, divulgada e difundida em todo o seu corpo discente e docente, pavimenta, alicerça e permite o olhar à frente. Quando você não conhece a história, você não é capaz de produzir intencionalmente o futuro. E o futuro acaba sendo produzido de maneira circunstancial, acidental. Isso é muito interessante porque a história da medicina tem muitos aspectos circunstanciais e acidentais que alavancaram, mas isso é ao acaso. E o acaso, ele existe, ele efetivamente agrega valor, mas o intencional, metas, projetos, objetivos de curto, médio e longo prazo, horizontes abertos, e esse é o espírito universitário, o ambiente da universalidade, só pode ser pavimentado, alicerçado com conhecimento da história. Eu quero também aqui render uma homenagem especial ao professor Evandro Tinoco Mesquita, que além de professor titular da UF, é nosso diretor médico, nosso diretor clínico desde 2005, há 14 anos, nos hospitais privados do Rio de Janeiro, pelo menos da cidade do Rio de Janeiro. Ele é o mais longevo
e mais atuante diretor clínico, que em 2009, numa passagem que tivemos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, exatamente no centenário da descrição da doença, o Evandro também capitaneou essa ação nacional, não somente de chamamento à comunidade médica, científica, sobretudo da cardiologia, e a doença de Chagas, ela não é uma doença cardiovascular apenas, ela é uma doença sistêmica, onde o aparelho digestivo, sobretudo esôfago e cólon, são muito acometidos, além de ser uma doença social, né, que alija a população e as pessoas, não somente da vida laborativa, da vida familiar, mas, sobretudo, da qualidade da vida dessas pessoas. De maneira que essa justíssima homenagem, pertinente homenagem, tão boa que nossa sessão, ela hoje é compartilhada com o Hospital Samaritano Paulista, está também no nosso site institucional, está no YouTube, e que essa sessão efetivamente seja disseminada em termos de divulgação, de conhecimento, de aplauso a esse grande médico, desse grande brasileiro, professor Carlos Chagas, que nos enche de orgulho. Meu último comentário, eu tive o prazer de ser aluno do filho, Carlos Chagas Filho, a exemplo de vários dos meus contemporâneos nessa sala, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. De maneira que vocês estão de parabéns, o Evandro ele tem essa capacidade não somente de realçar o que é importante e relevante, mas produzir motivação para que as pessoas possam incorporar. Meus parabéns. Acho que, conforme destacado pelo Luiz Antônio, Evandro, essas suas iniciativas, que tem um aspecto motivacional dentro da academia, né? Nós vimos aqui gerações aqui um pouquinho distantes das nossas, mas com a determinação, a garra que você tem desde que chegamos aqui a esse hospital, e você consegue, dentro da área específica da medicina, da cardiologia, da insuficiência cardíaca, abrir várias frentes e trazer essa homenagem aqui. Ela é muito, muito oportuna. Parabéns a você e toda a equipe da UF. Eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Francisco Manes Albanese, primeiro como aluno, depois como residente. Ele tinha um ambulatório, né, de pacientes portadores de doença de Chagas, então foi um aprendizado muito rico. Tive a ousadia de fazer um termo de conclusão de uma especialização em medicina do trabalho sobre a não proteção legal aos pacientes portadores de Chagas. Depois, trabalhando com marca-passo, a oportunidade de implantar também, isso há muito tempo, implantar marca-passo em pacientes portadores de doença de Chagas. Mas eu tenho assim um aspecto pessoal e que me sinto bastante à vontade aos 61 anos de compartilhar, que é pensarmos quem seria Carlos Chagas, depois de morto. Imaginem esse cientista, com a maior humildade, achando que perdeu uma vida inteira como cientista e se dedicando à ciência. Dentro da doutrina espírita kardecista, ele seria André Luiz. Carlos Chagas desencarnou, faleceu em 1934, e na segunda metade da década de 40, ele se torna, André Luiz, um dos principais espíritos que Francisco Cândido Xavier psicografa. E a série iniciada pelo livro Nosso Lar, que inclusive já foi levado ao cinema também, mostra um cientista, e aí então a leitura é apaixonante, porque um cientista, para nós que pretendemos ter um pouco de conhecimento científico, a descrição de como é o mundo do outro lado do véu depois da morte. E é uma leitura muito rica, e eu me lembro como segundo anista da Faculdade de Medicina, em 75 para 76, eu dizendo assim para minha mãe, ao ler um desses livros, eu disse assim: mas mãe, lá na faculdade ninguém sabe para que serve a pineal. E nesse livro de 1947 está dizendo para que serve. E o que ele descreve nesses livros
não é, são confirmados nos últimos 10, 15, 20 anos através da moderna medicina. Então, quando nós vamos estudar hoje os cristais de hidroxiapatita da pineal, não é, e todo o comportamento humano, a gente observa que teve uma descrição há 40 ou 50 anos, e aí então a visão do cientista. Então imagine esse cientista tomado da maior humildade, servindo como aluno de instrutores maiores. É uma riqueza assim muito grande. Então veja o que não é uma pessoa que o Luiz Antônio disse que talvez fosse um ET. Não são espíritos nobres, são espíritos elevados de uma outra dimensão e que deram um pouco aqui para a gente na doença de Chagas, mas tem uma contribuição muito maior. Um reconhecimento que tem que ser feito para alguém que está sempre buscando o melhor do conhecimento. Muito bom. Muito bom. Fernando Montera, e peço que a gente possa ser mais breve, que tem ainda uma última fala e eu vou pedir o Barroso para fechar. Vamos lá. Obrigado, Evandro. Queria parabenizar pela excelente palestra, a professora Áurea também, que vieram aqui trazer essa enorme contribuição para o nosso hospital. Trabalho histórico belíssimo, trabalho da miocardiopatia, parabéns. A minha fala vai ser breve, mas em falando de história de Carlos Chagas e de doenças de Chagas, eu não posso deixar de falar e prestar uma homenagem, e falando de pupilo, um dos principais pupilos de Carlos Chagas, que era afilhado dele, chama-se Emanuel Dias. Emanuel Dias é meu tio-avô. Ah, seu tio? É. E ele foi assim, digamos assim, o herdeiro científico de Carlos Chagas, né? O Emanuel, junto com Evandro Chagas, em 1935, ele foi a um congresso em Mendoza, na Argentina, e lá ele conheceu Romanha, que falou sobre o seu complexo oftálmico ganglionar. E a partir desse sinal, que foi o Emanuel disseminou aqui no nosso meio, a Amílcar Viana, em Minas Gerais, descobriu uma área ali chamada Imbambuí, uma cidade que tinha uma quantidade enorme de infestação pelo triatomínio e casos agudos de doença de Chagas. Então, Emanuel se interessou por isso. Ele era um rapaz recém-formado aqui da Zona Sul do Paraná, Copacabana, e ele era assistente de Carlos Chagas nessa ocasião. Foi convidado para ir a Bambuí, ele ia ficar 2, 3 meses analisando lá. Ele chegou lá e começou a ver aquela infestação e encontrou uma coisa impactante, enorme do ponto de vista social. Os homens paupérrimos, aquelas moradias toscas, com barbeiros infiltrando e triatomas em festas e tudo mais, e casos agudos. Ele se interessou muito por aquilo. Naquela época, Amílcar Viana era o responsável por essa região. Aconteceu que Amílcar foi chamado para a guerra na Itália. E Carlos Chagas pediu que Emanuel ficasse lá um tempo estudando. Queria ficar alguns meses, ele ficou o restante da vida, os 20 anos que tinha de vida. Morreu cedo, num acidente automóvel em 62. Mas nesses 20 anos, ele contribuiu de maneira extraordinária para consolidar a doença, a sistematização da doença toda. Tinha companheiros ali de renome extraordinário, como Laranja, Nóbrega e vários outros. Ele foi o primeiro a desenvolver, a testar os inseticidas contra o triatomínio. O DDD não deu certo, mas o BHC deu certo. Ele foi que implementou isso. E o BHC tinha um efeito residual enorme, tinha até 3 meses de efeito residual. Então ele teve um impacto muito grande em descrição da doença, da cardiopatia, das outras, junto com o Laranja. O Laranja fez estudos eletrocardiográficos extraordinários. Então eu queria prestar também essa homenagem. Em 2008, Manguinhos prestou uma homenagem para o Emanuel Dias, era o centenário dele, coincidia com o centenário do T. Cruz, e fizeram uma aula lá, eu estive presente. E o filho de Emanuel, João Carlos Pinto Dias, que também seguiu a carreira do pai, foi um grande pesquisador da área e é vivo ainda. E queria agradecer essa palestra. Quando ele traz Carlos Chagas, ele traz para nós algo que você demonstrou, que a medicina ela tem que ser calcada fundamentalmente na pesquisa e isso aplicado à prática clínica. No Rio de Janeiro é importante lembrar o Instituto da Fiocruz, porque, na verdade, a gente fala muito Chagas, e o Chagas fica meio ausente para o Rio, para o carioca, para o médico cardiologista, mas temos um instituto de excelência, tem um ambulatório fortíssimo lá da doença de Chagas. Primeiro, ter isso como lembrança e juntamente com o Hospital Universitário, lá na Ilha do Fundão.
E parabenizar a Áurea pela área de miocardite. Nós vamos ter agora a nova diretriz brasileira de miocardite. A pedido do Evandro, vai ter lá uma parte, um capítulo miocardite em crianças e adolescentes. E a sua iniciativa é importante. Eu não vou discutir a metodologia, que eu acho que isso aqui é o menos importante. O mais importante é a iniciativa de permeabilizar a consciência da investigação nesse segmento que não é feito. O cardiopediatra não biopsia, não aprofunda a pesquisa da miocardite. E eu acho que a sua iniciativa, talvez, junto com o DEI, que futuramente com a presidência do Evandro, tentar estimular isso, que pode mudar a história natural. Parabéns, hein? Você lembrou bem. A Áurea trabalha na área privada com Baby Core, que vai estar muito próximo a gente aqui no Procardíaco e muito você vai poder ajudar nisso. Adson tem uma última informação e nós temos ainda 7 minutos. Eu queria que você falasse em 5. Tá. Vamos fechar. O Adson está acompanhando os casos que estão acontecendo em Pernambuco. E eu gostaria de saber o que está acontecendo em Pernambuco nesse momento, que as pessoas estão tendo chagas agudas. Qual a possível causa disso? Antes de tudo, meu nome é Adson, eu sou cardiologista e... Boa tarde. Nós tivemos essa oportunidade, junto com o professor Evandro, de iniciar esse projeto de investigação em relação a esse surto agudo que vem acontecendo em Bimirim, Pernambuco. Então, são características bem locais, mas que são bem relevantes, que a gente precisa aprofundar. Então, as doenças de transmissão negligenciada mantêm esse perfil de ineficiência de gestão ambiental, desigualdades econômicas, sociais e culturais, levando aos aparecimentos e o reaparecimento desses surtos agudos, que tem uma associação muito grande com o menor desenvolvimento humano. A região norte, nordeste, centro-oeste, ou em qualquer lugar que exista pobreza. Então, esses surtos agudos sempre existirão, independente da região onde existem bolsões de pobreza. Então, essa afirmação, Bimirim com Chagas, é uma afirmação que eu estou plenamente convencido que pode ser um questionamento, uma interrogação para as autoridades locais. Mas, hoje, não só em Bimirim, 40 cidades do Sertão e Agreste apresentam o triatomínio infectado. Isso a mídia local ilustra dessa maneira. Então, só não existe Chagas para as autoridades locais, que há mais de 10 anos não fazem notificação epidemiológica e que se torna um ônus a presença das Chagas. Em documentação não oficial, eles nem datam e reafirmam: Chagas não existe. Então, o Ibimirim com Chagas é um Ibimirim de muita autoridade, muito atraso, pouca transparência, sem notificação epidemiológica há pelo menos 10 anos e sem uma vigilância sanitária eficiente. Então, é a maior microepidemia já registrada no país, em número de casos. Ela tem a mais misteriosa pelas condições históricas de subserviência e religiosidade, e as condições geográficas tendem a posicioná-la como uma das maiores. É uma região árida, uma região carente e uma região sem infraestrutura de saúde mínima. Então, a mídia também, as informações que nós conseguimos obter, é que a alimentação, a água, a ingestão da água, do alimento, nesse evento religioso na escola, possa ter sido a fonte de contaminação desses presentes nessa reunião na cidade do Ibimirim. Mas ainda é um mistério
aproximadamente 28 pessoas já estão identificadas. Então, o surto de Chagas tem levado a boatos, a medo, e inquieta, assusta as autoridades locais, que se torna um ônus você reafirmar que Chagas está presente no seu território. Então, essas limitações potenciais envolvem uma abordagem limitada aos assintomáticos, atitudes de estigmatização, os dados e informações permanecem conflitantes, e eu, como cardiografista, destaco que as anormalidades cardíacas agudas são perdidas. Ficamos mais uma vez sem as referências que seriam muito interessantes de serem observadas. Então, a gente está no estágio de atenção, que tem que se buscar uma assistência local rápida, eficiente, uma educação continuada consistente e uma pesquisa e uma investigação ampla, abrangente e transparente. Então, e sobretudo, não esquecer que tem que existir um acolhimento humanizado. Aqui eu vou colocar as peculiaridades, não sei se há diversidades ou peculiaridades que nós conseguimos construir nessa semana, de fotos. Aqui é o sertão, a região árida, a região que tem uma vegetação rasteira, a caatinga e peixerófila. E aqui o local o epicentro do surto, que foi a escola estadual. A escola não é pavimentada, e as características também habitacionais. A gente vê também a situação de sexta-feira da semana passada da cidade. Essas são fotos dessa semana. A cidade está festiva, a prefeitura fechada, por questões de comemorações de festas juninas. O abastecimento ainda se procede dessa maneira. A área do epicentro não é pavimentada, tem lixo, tem matagal, e a gente vê que, até por decreto, o bônus é festa. O bônus é você fazer uma administração diferenciada para determinados grupos da população. E, mais do que essa doença do empobrecimento, a gente propôs também que tem que se fortalecer economicamente a região para poder combater Chagas. Com fontes energéticas renováveis, com turismo contemplativo, ecoturismo e religioso. E lá também tem esse Parque Nacional do Catimbau, que sirva de inspiração, já que se constrói parques, se construa institutos para controle, combate e prevenção da doença de Chagas. E muito obrigado. Bem, Baruzzi, algum comentário para finalizar? Evandro, colegas do Procardíaco, muito obrigado por esse presente de sessão, realmente fantástico. Os colegas residentes, todos nós estamos muito agradecidos com o aprendizado. Só lembrando também mais um fato curioso, em 1985 foi reativado o transplante cardíaco no INCOR, na época eu era assistente até do grupo de transplante, e nós iniciamos transplantes em doentes chagásicos, e o Dr. Zerbini na época nos alertava quanto à reativação da doença, e nós não sabíamos se reativava ou não com a imunossupressão, e o fato que a doença assim é reativada. Eu me lembro dos primeiros pacientes que se apresentaram com nódulos subcutâneos, um quadro que parecia alérgico, um eritema, e no fim era a doença de Chagas sendo reativada na pele, e a biópsia demonstrava o tripanosoma ali presente. Então a doença era reativada e nós ficamos com medo se o programa deveria continuar ou não, os pacientes chagados transplantados, com medo de perder o coração transplantado, e no fim foi um grande aprendizado, como até hoje tem sido. O Dr. Chagas é uma pessoa que a sua memória merece sempre ser lembrada. Gostaria de sugerir aqui ao Evandro, se valeria a pena ou não, criar uma medalha Carlos Chagas. Essa medalha poderia ser oferecida aos colegas que se destacam na pesquisa na cardiologia brasileira, talvez dentro da SBC. Fica aí uma ideia, a medalha Carlos Chagas, para perpetuar o nome desse grande mestre e professor de todos nós. Evandro, muito obrigado, colegas, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Baruzzi, obrigado, André, obrigado, Adson, obrigado a todos, a professora Áurea, e até a próxima.